A história começa com a jovem mulher chamada Lara e seu marido, Tom. Eles se conheceram quando ambos estavam na faculdade, em Amsterdã, e desde o primeiro encontro havia algo especial entre eles. Lara, com seu sorriso tímido e jeito gentil, rapidamente conquistou Tom, um homem calmo, mas com um coração cheio de sonhos. Eles formaram uma conexão imediata, e logo começaram a namorar. Tom era um homem dedicado ao seu trabalho, e isso muitas vezes o levava a viajar a negócios. Ele adorava seu trabalho, mas sabia que isso significava passar longos períodos longe de Lara. No entanto, Lara sempre entendia, sempre dizendo a ele que ela estaria lá quando ele voltasse. A vida de casal deles era tranquila e cheia de amor, com momentos simples que traziam felicidade. Eles compartilhavam muitos planos, muitos sonhos, mas o destino tinha outras intenções. Quando Tom recebeu uma proposta de trabalho importante, que o levaria a uma viagem de negócios para a Suécia, Lara não imaginava que essa viagem mudaria suas vidas para sempre. Enquanto Tom estava em viagem, Lara estava em casa, levando a vida do jeito que sempre fazia. Mas as coisas começaram a mudar. Ela começou a se sentir sozinha, como se algo estivesse faltando. Isso a levou a se aproximar de um antigo amigo, Hugo, que tinha retornado recentemente à cidade depois de um longo tempo fora. Hugo e Lara haviam sido muito próximos no passado, mas os caminhos da vida os haviam separado. Contudo, com a chegada dele de volta, algo entre os dois reacendeu. Hugo, sempre tão encantador, ofereceu a Lara a companhia e o apoio que ela não estava encontrando em casa. Ele sabia exatamente como fazer Lara rir, como a fazer-se sentir especial, algo que ela sentia falta enquanto Tom estava fora. E, sem perceber, o que começou como uma amizade simples começou a se transformar em algo muito mais complexo. Lara se viu cada vez mais atraída por Hugo, e ele, por sua vez, sabia o quanto ela estava vulnerável naquele momento. Tom estava tão distante, fisicamente e emocionalmente, que Lara acabou se entregando a esse novo sentimento. Ela sabia que o que estava fazendo não estava certo, mas a solidão e a falta de atenção de Tom haviam tornado difícil resistir. Essa primeira parte da história marca o começo de uma mudança silenciosa, mas devastadora na vida de Lara e Tom, e sem que nenhum dos dois soubesse, a confiança estava começando a se quebrar. A história de traição e engano mal começava, e as consequências desse erro logo começariam a se revelar de maneiras inesperadas. Lara sentia uma mistura de emoções conflitantes. Por um lado, ela se sentia culpada, especialmente sabendo que Tom estava tão longe, confiando nela. Por outro lado, ela estava perdida em seus próprios sentimentos, sem saber o que fazer com a dor da solidão que a consumia. Cada encontro com Hugo parecia aliviar essa dor, mas ao mesmo tempo, ela sentia que estava se afastando de tudo o que construiu com Tom. A culpa começou a crescer dentro de Lara, mas Hugo estava sempre lá, oferecendo-lhe conforto e palavras que a faziam se sentir especial. Hugo se mostrava compreensivo, dizendo que ela merecia ser feliz, que não estava recebendo o amor que precisava. Ele fazia com que ela se sentisse forte, desejada e, principalmente, importante. A cada dia, as conversas com Hugo ficavam mais intensas, e Lara começava a esquecer o motivo pelo qual ela e Tom se apaixonaram em primeiro lugar. Quando Tom finalmente voltou de sua viagem à Suécia, ele mal percebeu a mudança em Lara. Ela tentava ser normal, mas a tensão estava no ar. Ele, em sua empolgação por estar de volta, não percebeu que algo estava diferente. Lara, por sua vez, tentava esconder os sinais de seu coração dividido, e enquanto Tom estava feliz por vê-la novamente, ela já sentia que o vazio em seu coração não poderia ser preenchido tão facilmente. Foi em uma noite tranquila, após o jantar, quando Tom tentou se aproximar de Lara de maneira afetuosa, que ela percebeu que a distância emocional entre eles já estava irreversível. Ela não sentia mais o mesmo calor, o mesmo desejo que sentia antes. Ela sentiu um nó no estômago, uma sensação de que algo estava faltando, e foi então que o peso da culpa se instalou de vez. Tom não sabia, mas Lara passava as noites conversando com Hugo, sentindo-se cada vez mais distante de seu marido, mesmo estando fisicamente ao seu lado. A situação começou a consumir sua mente, e ela se viu em uma encruzilhada. Ela não sabia o que fazer, mas também sabia que não poderia continuar vivendo uma mentira. Lara começou a evitar Tom, não por maldade, mas por medo. Medo de que ele descobrisse a verdade e a perdesse para sempre. Ela também tinha medo de perder Hugo, pois de alguma forma, ele havia preenchido o espaço vazio que Tom deixara quando partiu para a Suécia. Enquanto isso, Tom tentava de tudo para que o relacionamento deles voltasse ao normal. Ele planejou um fim de semana especial para os dois, com a esperança de reacender a chama que havia se apagado, mas o que ele não sabia era que Lara já havia se perdido em outro abraço, em outro sorriso, em outra vida. A segunda parte da história termina com Lara se afundando ainda mais na dúvida e na insegurança. Ela sabia que não poderia continuar assim, mas não sabia como sair dessa teia de engano que ela mesma havia criado. A escolha entre manter sua vida com Tom ou ceder ao desejo por Hugo a consumia, e ela sabia que não podia escapar dessa situação sem que algo muito doloroso acontecesse.
A tensão entre Lara e Tom atingiu um ponto crítico. Durante os dias seguintes ao fim de semana planejado por Tom, Lara não conseguia mais esconder sua falta de entusiasmo. Tom tentava, de todas as maneiras, reacender o romance entre eles, mas Lara estava distante, com a mente tomada por pensamentos conflitantes sobre Hugo e o que ela havia feito. Ela se sentia dividida entre o marido que sempre a tratou com carinho e o homem que, de repente, parecia preencher todas as lacunas emocionais que ela tinha. Era uma manhã fria quando Tom decidiu perguntar diretamente o que estava acontecendo. Eles estavam tomando café juntos, e o silêncio entre eles já era pesado demais para ignorar. Ele olhou para Lara com uma expressão de preocupação genuína e perguntou: Lara, o que está acontecendo? Você tem sido tão distante ultimamente. Algo mudou. Lara sentiu seu coração apertar. Ela sabia que tinha que dizer algo, mas as palavras que saíam de sua boca pareciam não ser suficientes para expressar a verdade. O medo de ferir Tom, de perder tudo, a paralisava. Em vez de falar a verdade, ela apenas murmurou: Não sei, estou apenas cansada, Tom. Acho que é só o stress. Tom não parecia totalmente convencido, mas aceitou a explicação. Contudo, dentro dele, uma sensação estranha de que algo não estava certo crescia. Ele passou os dias seguintes tentando manter as coisas como estavam, mas Lara sabia que não podia mais continuar com essa mentira. No fundo, Lara queria ser honesta. Ela queria contar tudo a Tom e pedir desculpas por tudo o que fez, mas quando ela pensava em fazer isso, a vergonha e o medo de perder o homem que amava a impediam. Ela sentia um peso insuportável no peito, como se estivesse prestes a desabar, mas algo a impedia de falar. Enquanto isso, Hugo estava sempre por perto. Eles continuaram se vendo secretamente, e Lara sentia que estava cada vez mais envolvida com ele. Mas a verdade é que, apesar da atração, ela sabia que Hugo não era a solução para seus problemas. Ele não estava ali para construir um futuro com ela, ele estava ali apenas para satisfazer a solidão que ela sentia. Uma tarde, Lara encontrou uma carta na mesa de Tom, uma carta do trabalho que ela nunca deveria ter visto. Era uma proposta de uma nova missão para ele, uma viagem de longa duração para o exterior, um novo projeto importante. Tom estava sendo promovido, o que significava que ele ficaria ainda mais tempo fora, talvez meses. Quando Lara leu aquilo, uma sensação de desespero a tomou. Ela sabia que isso significava que as distâncias entre ela e Tom aumentariam ainda mais. E, enquanto isso, Hugo parecia tão disponível, tão presente para ela. Ela sabia que, se Tom fosse embora novamente, não haveria mais volta. Ela se perderia cada vez mais no vazio que Hugo parecia preencher. Foi nesse momento, quando tudo parecia prestes a se despedaçar, que ela tomou uma decisão impulsiva. Ela procurou Hugo. Eles se encontraram em um lugar discreto, onde as ruas vazias refletiam o vazio dentro de Lara. O encontro, que começou como uma conversa casual, rapidamente se transformou em algo mais. Lá, com Hugo, Lara teve o que ela achava que precisava. Uma fuga da realidade, uma maneira de escapar das suas próprias inseguranças. Mas, enquanto estava nos braços de Hugo, uma parte dela sabia que aquilo não era a solução. Ela sentia que estava se afastando de tudo o que tinha, de tudo o que Tom significava para ela. No fundo, ela sabia que estava destruindo seu próprio casamento e seu futuro. Ela estava se afundando ainda mais em um caminho de engano e infidelidade, e as consequências disso começavam a se tornar claras. A terceira parte da história termina com Lara em um estado de confusão e culpa. Ela estava dividida entre dois mundos, sem saber como voltar ao que antes era simples e verdadeiro. Enquanto Tom se preparava para partir novamente, ela se via perdida, tentando descobrir em que direção seguir, mas cada escolha parecia uma sentença de sofrimento e perda. O tempo passou, e com ele veio a inevitabilidade do confronto. Tom partiu para a sua nova missão no exterior, deixando Lara sozinha em casa. Embora ele tentasse se manter em contato, o vazio que ele deixou atrás de si parecia aumentar a cada dia. Lara passava os dias em um estado de melancolia, com pensamentos que a atormentavam. Ela sabia que não podia continuar com Hugo, ele era apenas uma fuga temporária, algo que a afastava mais da realidade. Mas o que fazer quando a solidão se tornava insuportável? Foi durante uma noite de chuva, enquanto ela navegava pelas redes sociais, que Lara se deu conta do quanto sua vida estava mudando. Ela viu uma foto de Tom, sorrindo ao lado de colegas de trabalho, mostrando o quanto ele estava imerso num novo projeto. Ele parecia feliz, empolgado, e isso a atingiu como um soco no estômago. Lara sentiu um arrepio de culpa tomar conta de seu corpo. Ela sabia que ele estava dando tudo de si, enquanto ela estava destruindo tudo o que tinham construído juntos. Naquela mesma noite, Hugo a procurou novamente. Eles se encontraram, mas Lara já não sentia a mesma conexão de antes. O que ela sentia agora era uma sensação de vazio, como se nada mais fosse capaz de preencher o espaço que a culpa havia criado. Ela olhou para Hugo e, pela primeira vez, questionou suas próprias escolhas. Ele,
como sempre, estava ali, oferecendo seu apoio, seu carinho, mas algo dentro de Lara dizia que aquilo não era o que ela realmente precisava. Ela estava em um ponto onde sabia que tinha que fazer algo, algo que mudaria tudo. No entanto, o medo de encarar a verdade a manteve paralisada. Ela ainda não sabia como contar a Tom o que havia feito. A vergonha era demais para ela suportar. Mas, ao mesmo tempo, a ausência de Tom, seu silêncio distante, estava tornando a mentira insuportável. Lara já não sabia quem ela era mais. A mulher que amava Tom ou a mulher que buscava consolo nos braços de Hugo. E então, algo inesperado aconteceu. Lara começou a perceber que o que ela mais temia não era a reação de Tom, mas o fato de que ela mesma já havia se perdido tanto que não sabia mais como voltar. Ela olhava para o espelho e não conseguia reconhecer a mulher que via refletida. Ela estava à beira de uma crise emocional. A cada dia, a culpa aumentava, e ela sabia que, a menos que tomasse uma decisão agora, ela perderia tudo. Foi quando Tom, surpreendentemente, a ligou. A voz dele era cheia de entusiasmo e energia, e ele falou sobre como estava empolgado com seu novo trabalho. Ele falava como se nada estivesse errado. Lara tentou sorrir ao ouvir sua voz, mas a dor e a culpa se intensificaram. Ela sabia que ele merecia mais do que ela estava oferecendo. No entanto, ela não sabia como contar a verdade. Ela sentia que já estava tão longe de tudo o que era real que falar a verdade seria como um golpe fatal. Naquela noite, sozinha, Lara se deitou na cama e se perguntou se ainda havia tempo para salvar o que restava. Ela sabia que as coisas não poderiam continuar como estavam, mas o medo da perda, do arrependimento, a consumia. O que aconteceria quando Tom voltasse para casa? E se ele descobrisse a verdade de uma maneira que ela não pudesse controlar? A quarta parte termina com Lara em um mar de confusão, ainda sem saber como lidar com a dor e as mentiras que haviam se acumulado. Ela sabia que, por mais que tentasse esconder, a verdade sempre encontraria uma maneira de se revelar. E, no fundo, ela temia que, no final, fosse tarde demais para consertar o que ela havia destruído. Lara estava em um ponto de ruptura. As semanas passaram, e a distância entre ela e Tom aumentava a cada dia. Ela sentia que estava se afundando mais em sua própria mente, incapaz de escapar da espiral de culpa e angústia que a dominava. Cada ligação de Tom, cada mensagem cheia de entusiasmo sobre seu trabalho, só a fazia se sentir mais distante de tudo o que era real. E, mesmo assim, ela ainda não tinha coragem de confessar a verdade a ele. Hugo, por outro lado, estava começando a perceber que algo estava errado. Embora ainda fosse atencioso e paciente, ele não conseguia ignorar o fato de que Lara estava mais distante, mais absorta em seus próprios pensamentos. Ele sabia que a culpa estava consumindo-a, mas ao mesmo tempo, ele também sabia que estava perdendo o controle sobre ela. Ela não se entregava mais a ele com a mesma intensidade de antes, e isso a estava deixando desconfortável. Hugo não era tolo, e ele começava a entender que o que ela sentia não era apenas por ele, mas por Tom. Foi então que, numa tarde de sábado, Lara decidiu sair para dar uma volta, tentando afastar os pensamentos que a atormentavam. Ela caminhou pelas ruas de Amsterdã, sem destino certo, mas com a mente cheia de questionamentos. Quando passou por um parque, viu um casal de idosos caminhando de mãos dadas, sorrindo um para o outro. A cena, simples e tão cheia de amor genuíno, a atingiu com força. Lara se parou no meio da rua, sentindo uma onda de emoção tomá-la. O que ela tinha com Tom, era isso? Ou era só um reflexo do que ela queria que fosse? Ao olhar para trás, percebeu que o que ela havia perdido não era apenas a confiança de Tom, mas a conexão profunda que um dia teve com ele. Ela sentia falta dele de uma maneira que não conseguia expressar. Sentia falta da segurança de sua presença, da forma como ele sempre a fazia se sentir amada, sem precisar de grandes gestos. Mas, ao mesmo tempo, ela sentia que já tinha se perdido completamente no erro, e o que restava era apenas uma mentira que estava prestes a ser descoberta. Foi naquele momento que ela tomou a decisão de ser honesta consigo mesma. Ela sabia que não poderia mais viver nessa mentira. Mas havia algo mais que a incomodava, o medo de que, ao confessar a verdade, ela destruísse para sempre o que ainda poderia haver entre ela e Tom. E Hugo, ela não sabia como enfrentá-lo. Ele havia sido seu refúgio, mas não poderia continuar sendo. A culpa e o vazio que ela sentia a estavam consumindo, e ela sabia que, para seguir em frente, precisava dar um passo doloroso. Ao voltar para casa, Lara encontrou Tom online. Ele estava empolgado, contando sobre as novidades de seu trabalho, mas ela não conseguia mais ouvir as palavras dele com a mesma alegria. Seu coração estava apertado. Ela não queria mais fazer parte daquela mentira. Tom merecia saber a verdade. Lara respirou fundo, antes de tomar coragem para escrever uma mensagem simples, mas cheia de peso. Tom, precisamos conversar. Eu tenho algo muito importante para te contar. Ela apertou enviar e, ao olhar para a tela, sentiu uma mistura de alívio e pavor.
O que aconteceria a partir daquele momento? Ela não sabia, mas sabia que não podia mais esconder sua alma atormentada. A verdade, mais cedo ou mais tarde, sempre encontra seu caminho. A quinta parte termina com Lara esperando a reação de Tom, sentindo que o momento de encarar as consequências de suas escolhas estava finalmente chegando. Ela estava prestes a enfrentar a verdade, mas não sabia se isso significaria o fim de tudo o que ela conhecia. O peso de sua confissão pesava sobre seus ombros, e o futuro estava agora incerto. O silêncio após a mensagem de Lara foi esmagador. Ela passou horas olhando para o celular, esperando uma resposta de Tom, mas nada vinha. O medo de que ele tivesse visto a mensagem e decidido não responder imediatamente a consumia. Ou talvez ele estivesse tão ocupado que sequer notara. As horas se arrastavam, e cada minuto parecia uma eternidade. Lara se sentia cada vez mais nervosa, imaginando como Tom reagiria à sua confissão. No fundo, ela sabia que não havia como voltar atrás. Ela precisava assumir as consequências do que fizera. Ela sabia que Tom merecia saber a verdade, e que isso poderia mudar tudo entre eles. Mas o que mais a assustava era o fato de que ela não sabia o que seria do futuro deles depois da revelação. Ela temia que, mesmo com todo o amor que existia entre eles, a traição fosse algo irreparável. Finalmente, no final da noite, Tom respondeu. Lara sentiu seu coração acelerar quando viu a notificação. Ela demorou um momento para abrir a mensagem, sentindo-se mais nervosa do que jamais imaginara ser capaz. Quando finalmente leu as palavras de Tom, seu estômago se revirou. Lara, eu não esperava isso. Eu sei que algo estava errado, mas nunca imaginei que você estivesse me traindo. Eu preciso de um tempo para pensar. Essas palavras cortaram profundamente. Era a reação que ela temia, mas que de certa forma já esperava. Tom estava ferido, chocado, e precisava de um tempo para digerir tudo o que acabara de saber. Ele não estava pronto para confrontá-la naquele momento, e Lara sabia que o afastamento dele era inevitável. Nos dias seguintes, Lara sentiu uma mistura de alívio e desesperança. Ela finalmente havia contado a verdade, mas a reação de Tom a fez perceber que, mesmo que ele a perdoasse, as cicatrizes de sua traição nunca desapareceriam. Ela começou a se perguntar se o amor que existia entre eles seria suficiente para reconstruir o que ela havia destruído. No entanto, algo em seu coração lhe dizia que ela havia dado o primeiro passo para a cura, não só a dele, mas a dela também. Ela havia tirado o peso da mentira de suas costas, mas agora precisava lidar com a dor da perda. Durante o período em que Tom estava distante, Lara passou a refletir profundamente sobre suas escolhas. Ela se sentia perdida, mas ao mesmo tempo, havia algo dentro dela que começava a se reconstruir. Ela sabia que não poderia mais contar com Hugo para preencher o vazio que sentia. Ele havia sido apenas uma distração, uma fuga do que realmente importava. Lara se deu conta de que ela precisava de tempo para se encontrar novamente, para entender por que havia agido da maneira que agiu. Foi nesse período de solidão que Lara procurou se redescobrir. Ela se afastou de Hugo, cortando todos os laços com ele. Embora a separação tenha sido dolorosa, ela sabia que era a única forma de começar a curar as feridas que ela mesma causou. A cada dia, ela sentia que estava mais perto de entender o que realmente importava para ela, e, em última instância, se Tom ainda teria espaço em sua vida após tudo o que aconteceu. A sexta parte termina com Lara enfrentando a solidão de um jeito diferente. Ela estava tentando compreender a si mesma, o que a levou a cometer o erro que cometeu, e o que realmente queria para o futuro. Ela não sabia se Tom a perdoaria, ou se ele tomaria uma decisão que a afastasse para sempre. Mas, por enquanto, o que ela podia fazer era esperar. E enquanto aguardava, ela sabia que, independentemente do que acontecesse, ela estava começando a aprender a viver com as consequências de suas escolhas. O futuro ainda estava incerto, mas Lara finalmente havia tomado o primeiro passo na jornada de reconciliação consigo mesma. Ela só não sabia se Tom estaria disposto a caminhar ao seu lado. O tempo passou lentamente, mas foi suficiente para que as feridas de Lara começassem a cicatrizar, mesmo que a dor ainda estivesse presente. Ela passava seus dias tentando entender melhor a si mesma, trabalhando em suas próprias falhas e buscando uma forma de se reconectar com a mulher que um dia foi antes de se perder em seus erros. Ao longo desse período, ela manteve uma rotina simples, sem distrações, sem se apressar para resolver tudo de uma vez. Lara sabia que a reconstrução de sua vida seria um processo lento, mas necessário. Tom, por sua vez, havia pedido algum tempo, e Lara respeitou isso. Durante semanas, eles não se falaram, e isso foi tanto doloroso quanto necessário. Ele precisava refletir sobre o que havia acontecido e sobre o que ele queria para o futuro. Lara sabia que essa distância era o que ele precisava para pensar, mas também temia que o tempo separando-os fosse o suficiente para que ele tomasse uma decisão final sobre o relacionamento deles. Até que, finalmente, Tom a procurou. Ele entrou em contato por mensagem, mas dessa vez, algo estava diferente. A mensagem de Tom era direta e calma, sem acusações,
mas com uma sinceridade que Lara não via há muito tempo. Lara, eu não sei como vamos seguir daqui, mas preciso que você saiba que eu ainda te amo. O que você fez foi uma traição profunda, e isso não vai desaparecer da noite para o dia. Eu sei que temos muito a reconstruir, mas estou disposto a tentar. Precisamos de tempo, mas talvez, no fim, possamos reconstruir o que perdemos. Essas palavras de Tom a deixaram sem palavras, mas ao mesmo tempo, ela sentiu uma sensação de alívio. Tom não estava jogando tudo fora, não estava apenas desistindo deles. Ele estava disposto a tentar. Mas Lara sabia que o caminho à frente seria difícil. A confiança quebrada não seria facilmente reparada. Mas, ao mesmo tempo, ela entendia que o amor, quando genuíno, pode passar por provas difíceis. Nos meses seguintes, Tom e Lara começaram a reconstruir a confiança, mas com passos pequenos e cuidadosos. Eles passaram a se comunicar de forma mais aberta, a lidar com seus sentimentos de maneira mais honesta. Lara continuava a se esforçar para ser uma pessoa melhor, para não mais cometer os mesmos erros. Ela sabia que o caminho à frente não seria fácil, mas agora havia uma chance de recomeçar. Hugo, embora importante em sua vida no momento da crise, foi deixado para trás. Lara percebeu que ele não poderia ser a solução para seus problemas, e ela, finalmente, teve a coragem de cortar todos os laços com ele. Ela precisava de algo mais forte, algo que durasse. O relacionamento de Tom e Lara não foi restaurado de forma instantânea. Houve altos e baixos, momentos em que ambos duvidaram de suas escolhas, mas o que se desenvolveu foi uma conexão mais profunda, uma base construída sobre a honestidade e a compreensão. Lara sabia que, com o tempo, ela e Tom poderiam reconstruir não apenas o relacionamento, mas também uma nova versão de si mesmos. O fim da história não foi um felizes para sempre imediato. Foi um novo começo, um começo de cura, de crescimento e, talvez, de uma segunda chance. Lara e Tom aprenderam a importância do perdão, não apenas entre eles, mas também a si mesmos. Ambos passaram a se ver com mais clareza, entenderam que o amor pode se renovar após um erro, mas é preciso estar disposto a lutar por ele. Lara ainda tinha muito a aprender e muito a reconstruir em sua própria vida, mas ela sabia que, enquanto estivesse disposta a crescer, o amor, seja com Tom ou consigo mesma, poderia florescer novamente. E, enquanto o futuro permanecia incerto, ela sentia que, no fundo, ela estava no caminho certo. Assim terminou a história de Lara e Tom, mas o que aconteceu a seguir seria uma nova história, uma nova oportunidade. O que antes parecia perdido agora era uma possibilidade de recomeço. E, no fim, isso era tudo o que Lara precisava, uma chance de se redimir, quem sabe, um dia ser digna do amor que ela tanto almejava. Fim.